Boa noite, Toninha Francini, vereadora em São Paulo, pelo Cidadania, antigo PPS, que se originou do PCB, Partido Comunista do Brasil, fundado no começo do século passado, depois de... ou depois, não sei se depois é o termo certo, mas sucedeu um momento em que os trabalhadores, né, a classe operária, começaram a se organizar em sindicatos, em defesa, claro, dos seus interesses de trabalho, ou em grupos anarquistas, defensores da autogestão, tal. E aí vieram os comunistas dizer, pera, não é só sindicato, não é só a defesa dos nossos interesses comuns, mas o interesse da sociedade de um modo geral. Nossa, que resumo mais maluco que eu fiz agora para falar como que surgiu o Partido Comunista no Brasil e como que ele foi se modificando ao longo do tempo até se tornar o Cidadania, que é o meu partido agora. Bom, eu já vou... Oi, Marcelo, oi, Ale, oi, Heron, oi, Miriam, Rafael. Hoje eu vou começar um pouco aqui, nos primeiros 20 minutos, meia hora, com o Thomas Law do Ibrachina, que eu já vou chamar artigo, torcendo para... Quem que é o santo padroeiro da internet mesmo, que a gente viu outro dia aqui, que o João Paulo II, o Papa, instituiu? Oi, Thomas Law! Tudo jóia, Soninha? Tudo ótimo. É Law ou Law? Porque... Então, se for para fora do Brasil, eles me chamam de Ló. Agora, eu me chamo de Lau, Soninha. Então tá, mas no original seria como? Porque Não, é o sobrenome chinês. originalmente, minha família é de Hong Kong. E lá, O, L-U-O. E aí, quando a gente sai de lá, você vai para Londres, para Europa, o pessoal chama de Ló. Né? Ló como lei, é o direito. Ló é direito nos Estados Unidos. E aí, eu vou fazer palestra com os amigos americanos, ingleses, eles falam, pô, você é o sobrenome da lei, você é o homem da lei, você tá na carreira de advogado. Então tá, né? O Thomas é do Ibrachina, Instituto Cultural... Sócio China. Instituto Sociocultural Brasil-China. Quem compõe, quem faz parte do Instituto, Thomas? Te chamo de Thomas ou de Law, afinal? Thomas, vai. Então, Soninha, quem são os sócios fundadores do Ibrachina? São professores de Direito da PUC, da USP. Temos o professor Marcelo Figueiredo, que é o professor de Direito Constitucional da PUC. O doutor Joaquim também, que ele é doutor da PUC, também na área de processo civil. Tem o desembargador federal Newton De Luca, que é o professor de Direito Comercial. Então, na verdade, foi uma brincadeira. A gente na verdade, unindo os amigos, e a ideia era realmente difundir a questão da cultura, dos livros, da área jurídica, e aí começou a ganhar mais corpo, Soninha. Você viu que o ano passado você acompanhou, você é a presidente também da Frente Parlamentar Brasil, China, Coreia, Japão. O próprio consulado agora também quer fazer os eventos sobre a cultura chinesa. Fizemos algumas com você, junto na Câmara Municipal o ano passado. E agora a Embaixada também tem super interesse em fazer essa aproximação, de ter esse contato da cultura chinesa, que é muito desconhecido ainda por muitos brasileiros. Então, ano passado fizemos lá os eventos de gastronomia, eventos de futebol, intercâmbio de futebol, das startups brasileiras com as startups chinesas. Isso foi bem bacana. Um evento bom. E a gente está agora, nessa pandemia, fazendo o observatório do coronavírus, passando as informações de... Voltou? Estou te ouvindo. Tá. Não, então, aí agora com o observatório a gente está fazendo as informações que estão saindo na mídia da China. Tem a CCTV, tem a China, a People's Daily. Então a gente consegue aglomerar todos os boletins, boletim diário, e a gente lança todos os dias. E já faz mais de 100 dias que a gente está fazendo esse boletim do coronavírus, Soninha. Então, na realidade, é o que? É para afastar os fake news. Acho que tem muito fake news rodando sociais.
Ah, é isso aí. É Uhum, isso aí. E a ideia é realmente passar uma informação correta aí para os nossos telespectadores, para os nossos amigos. E a gente tem feito isso uhum, também com apoio de órgãos da China. A gente vai fazer agora uhum, uma live com médicos chineses e médicos brasileiros que estão enfrentando o Covid-19. Então é bem uhum. legal. No perfil nesse perfil Ibrachina, Eu acho a que live? vai ser num perfil. Eu acho que não, Soninha. A gente vai divulgar, Uhum. vai ser num webinar. Ah, entendi, entendi. É, Mas e aí você vai divulgar no seu Insta e a gente divulga também, certo? isso, porque assim, tem professores da Universidade de Tsinghua, de Pequim, que eles nos procuraram para saber o avanço, como é que está a situação no Brasil do coronavírus. Uhum, Então, a gente fez um relatório, o nosso instituto fez um relatório da situação sanitária brasileira, e aí uhum, dado para entes públicos da China, e eles vão nos ajudar com alguns equipamentos, inclusive de doações, uhum, Soninha. uhum, Eu queria enfatizar hoje a importância da relação diplomática Brasil-China. Eu acho que muito bem esse trabalho também na esfera municipal é o Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes, uhum, secretários internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo, Sonia. Por quê? Xangai é a cidade irmã de São Paulo. uhum. E fizeram uma doação para a cidade de São Paulo de 50 mil máscaras e Aham. 1.000 uniformes. Isso 1.000 uniformes. E agora também, esta semana, semana passada, Shenzhen, cidade próxima de Hong Kong, é uma cidade inteligente, né, onde tem todas as, eles chamam de Silicon Valley da China, Aham, aham. E é super sustentável, né? Ela é cidades inteligentes. E veículos elétricos, piso permeável para todo lado. não, trem-bala para todo lado, tem tudo lá, Soninha. E aí eles também fizeram uma doação para São Paulo de 30 mil máscaras, agora, essa semana. Uhum, E o Banco da China também doou 50 mil máscaras e mil uniformes para proteção do Covid-19 para a uhum, Prefeitura de São Paulo. uhum. E aí, pela articulação que o Mandetta fez através do Ministério da Saúde, Saudoso Mandetta. exato, ele fez um trabalho junto ao embaixador da China, né? Eu Uhum, tive contato nesse inteirinho com a embaixada. E eles entregaram já mais de 2 toneladas de materiais médicos. Chegou ontem no uhum. aeroporto de Guarulhos e vai ser distribuído aí para alguns estados do Brasil. Então, assim, eu acho que é importante essa cooperação internacional. Uhum. Quanto mais parceria o Brasil, a cidade de São Paulo tiver com outros países e tiver essa ajuda, eu acho que é super bem-vindo. Você vê, eu fiz um relatório através do nosso instituto, Soninha, e eles vão fazer uma doação também de mais de 10 mil máscaras para o nosso instituto. E aí eu Uhum. compartilho, inclusive, com a nossa frente parlamentar, Brasil, China, Japão, Coreia, para a gente fazer essa entrega dessas doações que estão sendo bem recebidas pelo nosso instituto, Soninha. Legal. Deixa eu contar uma coisa. A gente tem, né, essa frente parlamentar, a que o Thomas se referiu, Frente Parlamentar de Integração Política e Cultural, Brasil, China, Coreia e Japão. Falei, é isso? E o Thomas, ele tem uma capacidade de articulação tão incrível que ele vem, né, assim, participa, é criador de um instituto cultural ligado à comunidade chinesa, instituições chinesas, mas ele ajudou a construir essa frente com Coreia e Japão juntos. Aí, quando a gente fez o evento de instalação da frente parlamentar, tem gente que falou assim: ah, isso não vai dar certo, cara, não é possível, alguém não vai. Alguém vai falar. Viu, Toninha? Até o cônsul da China falou: mas eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Como é que você consegue juntar todos esses grupos? É. E, Muito e, e os louco, outros também. E o exatamente. cônsul da Coreia e do Japão dizendo a mesma coisa. Tipo, pô, legal. É Não, como vocês fazem. Toninha, você vê, até hoje ontem eu falei com uma amiga minha coreana que está Uhum. ajudando também, quer fazer algumas doações. Então você vai articulando
mundo. Claro. A comunidade chinesa do Brasil, por exemplo, está ajudando a entregar refeições para os médicos, para os enfermeiros, para o INCOR, para o Hospital das Clínicas. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente consegue agregar numa situação de dificuldade, de pandemia, eu sei que está todo mundo passando por uma dificuldade muito grande, mas eu acho que para passar toda essa crise, Soninha, eu acho que é a união, os amigos, o Ronaldo, o Cezinha, você vê que estão todos bem engajados para ajudar, entendeu? Eu acho que esse é o espírito. Nós, como seres humanos, vamos sair melhor desta crise, até pensando mais na questão da união, pensando mais na questão de família, de solidariedade com as pessoas, de ajuda humanitária. Eu tenho um amigo meu, seguidor do Ibrachina, que é o tio Buzina. O tio Buzina é um palhaço, Soninha, amigo nosso. Eu não sei se ele está na live, mas ele vai, faz os trabalhos sociais, ele visita as pessoas que estão nos hospitais para ajudar. Meu filho está aqui, o Arthur. Vem aqui. Oi, Arthur. Oi? Então, o tio Buzina é uma pessoa que nos ajuda muito. Fora isso, Soninha, você conhece o trabalho do projeto social também dos meninos e das meninas do futebol. O Celton, o Rogério, o Júnior, que treinam os meninos, agora ele está treinando os meninos até de forma virtual. Ele manda os exercícios e aí cada um treina em casa e ele fica supervisionando o exercício de casa. Mas tem que se adaptar mesmo a essa dificuldade, né? Agora, vocês conseguem oferecer algum apoio para os muitos comerciantes chineses que estão com as atividades interrompidas aqui? O pessoal está passando um apuro grande, porque é comércio de rua em grande medida, né? Na verdade, Soninha, o que está acontecendo? Como o comércio está parado, agora, recentemente, hoje, inclusive, o Bolsonaro saiu com uma lei nova para ajuda das pequenas e médias empresas, né? Um aporte financeiro. Mas eu acho que o que os pequenos e médios empresários estão pensando, Soninha? Não ficar doente, saúde em primeiro lugar, só que, assim, tem a questão dos funcionários, tem a questão do giro de comércio, tem a questão da mercadoria. Então, assim, tudo afeta. Não dá para a gente pensar em uma coisa só. Eu acho que esse plano de retomada da economia vai ter que ser pensado urgentemente, né, nessas 2, 3 semanas. E eu estou na Europa. Na Europa, agora, o comércio vai abrir, mas com todas as cautelas. Na China já abriu. A China, por exemplo, eu tenho um amigo que vai para os restaurantes, ele fica a 2 mesas de distância das outras pessoas. Só que na China é ainda mais tranquilo porque eles conseguem pagar online, né? Pelo celular, você não tem um contato ainda físico com dinheiro. Se você tiver com coronavírus, por exemplo, você tem lá o QR Code no celular. Se você tiver lá o QR Code verde, você pode circular em qualquer lugar. Quem tiver o QR Code laranja ou vermelho já não pode estar restrito a andar. Então, isso muito um monitoramento do governo, só que aí tem também aquela questão da privacidade do indivíduo, né? Tem dois lados da moeda. E shopping centers lá em Pequim, Xangai, Shenzhen, estão todos abertos, Soninha. Mas assim, por exemplo, você vai entrar no shopping, tem uma câmera que mede a temperatura. Então, quem está entrando no estabelecimento comercial, tem uma câmera lá vendo se a temperatura tá para cima ou tá para baixo, se tiver febre ou não. Você entra, você pisa num tapete e esse tapete desinfeta lá o tênis, o sapato. Isso também ajuda na hora de entrada. Tem as cabines também de desinfecção. Quando você sobe os elevadores, você pode, assim, são poucas pessoas nos elevadores. Escada rolante, você tem ainda 2 ou 3 degraus que você pode entrar depois do próximo da pessoa. Então, assim, você tem uma convivência e uso obrigatório das máscaras. Você está convivendo num novo normal. Um novo normal.
E isso já é uma realidade, Uhum. já retomou o mercado, a abertura do comércio, as pessoas estão fazendo Uhum. compras. As mulheres, quando saíram da quarentena, foram comprar bolsa, sapato. Então, elas saíram, assim... Não, as mulheres, eu não vou comprar bolsa e sapato, vou comprar livro. Então, não, e os homens, eu sei que, lógico, nessa quarentena também na China, Soninha, até tivemos uma live semana passada para falar de como é que tem que passar a quarentena, um psicólogo falando, o Sérgio, comentando, dando a opinião dele. Mas na China, eles tiveram muitos problemas assim de relacionamento, de casamento, os casais brigando. Então, isso daí é um teste para todo mundo, inclusive Uhum. para pessoas assim que já estão casadas há bastante tempo, mas é uma fase da vida que a gente está passando, né? Uhum. Ô, Thomas, eu tô vendo aqui o observatório, né? E seus mais Aham, de 100 boletins diários. sim. Olha, eu vou te falar que a nossa live tem Corinthians F7, tem São Paulo Futebol Clube. Você realmente tem esse dom do ecletismo. É. Brasil, China, Coreia e Japão. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Estou vendo aqui o boletim do Ibrachina. É muito legal, com informações realmente verificadas sobre a China, sobre diversos outros países, e até eu estou entrando aqui no Ibrachina e ver informações muito interessantes sobre o Brasil. Por exemplo, um observatório aqui, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, apresentou hoje as principais iniciativas promovidas por 46 universidades federais brasileiras no combate à pandemia. Segundo a entidade, 823 pesquisas estão em andamento para mapear o novo coronavírus e encontrar uma vacina, além de outras iniciativas, respiradores, né, mais baratos e tal. Então, essa notícia já tem alguns dias, mas é só um exemplo de como no Observatório do Coronavírus do Ibrachina, a gente descobre coisas até a respeito da gente mesmo, muito legal. E eu adoro essas plataformas que agregam, que Sim. juntam as notícias, porque a gente desenlouquece um pouco também, né? Você quer ajudar? Você É, tem plataformas, né? Então, assim, enlouquecendo. ontem eu fiquei muito feliz porque eu vi o discurso, inclusive, do presidente da China, falando sobre a questão da vacina e que a vacina, ao ser descoberta, ele mais ou menos indicou que seria um bem da humanidade. Uhum. E a descobrir a vacina vai ser um bem da humanidade. Na minha opinião, até como presidente do Ibrachina, pelas relações que tem com o consulado e embaixada, eu acho que a China agora está super avançado nessa pesquisa de vacina. Uhum. O Uhum. discurso dele, eu senti já um otimismo muito grande por parte do governo da China. Eu vi que eles estão testando assim 11 milhões de pessoas de uma vez só. Então, assim, o que eu acho que o Brasil também tem que aprender com essa lição toda? Eu acho que a gente tem que investir na pesquisa do Brasil também. Eu sei que na USP eles inventaram os respiradores. Você tem respirador para os hospitais, R$ 3.000. Eu acho que está tendo um gasto muito grande na compra de respiradores, mesmo fora do Brasil, em outros países como a China, que eu acho que esses valores estão acima do valor do mercado, Soninha. Então, sim, sendo bem sincero, eu acho que tem que pensar na produção brasileira, porque a gente tem pessoas aqui muito criativas. A gente tem pesquisadores muito bons no Brasil. E falta isso. Falta olhar para dentro de casa, o Brasil como matéria-prima e desenvolver esse trabalho dentro do Brasil. Olha o Caio. O Ronaldo está dizendo, respirador da USP máximo R$ 3.000. Três. Além do que, Thomas, o que a gente viu de labs de fundo de quintal, oficinas de universidades e outras, consertando respirador que a gente tinha nos hospitais quebrados. Às vezes a gente tem muito isso.
você precisaria até de um tomógrafo novo, até porque tem um avanço muito grande na tecnologia. Mas aí você tem um tomógrafo parado por causa de um parafuso, né? Como você tinha aqui, respiradores quebrados. Meu Deus do céu, agora que a gente precisou de respirador, foi consertar os respiradores que estavam lá jogados em algum depósito. Isso é muito, muito típico nosso, infelizmente. E outra coisa Deixa eu ver aqui. que eu acho que é importante, eu acho, inclusive, de repente, a COSBAN foi a comissão de alto nível Brasil e China. Através da COSBAN, ia ser um núcleo de compra de todos esses materiais da China para o Brasil. Porque a partir do momento que você compra maior por uma pessoa com fabricantes, você consegue barganhar por um preço mais barato. Agora, se cada estado, de forma independente, fica comprando, e aí compra de uma fábrica que não é reconhecida, não tem um selo ISO 9001, aí chega o equipamento para o Brasil com o problema do respirador que não funciona. Como é que você vai fazer esse frete de volta para a China? Então, acho que falta um diálogo dos governos, falta melhor diplomacia com o governo da China, já que 90% da produção que a China faz hoje é praticamente para o mundo inteiro, né? Esses respiradores e tudo mais. Eu acho que era melhor você ter um ente aí supervisionando isso para você ganhar barganhando aí nas compras dos respiradores. Quanto que o Brasil iria economizar com essa compra, Soninha? Entendeu? Então, você garantir a qualidade. Você precisa garantir essa qualidade para o brasileiro. Senão, o que adianta você ter um hospital de campanha que não tem respirador ou que o respirador não funcione? Então, eu acho que começa assim, né? Thomas, a gente sempre acompanhou os casos de discriminação a chineses em São Paulo, imagino que aconteça no Brasil inteiro. E aí a gente tem, né, o presidente da República, o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, cometendo declarações que discriminam, né, que incentivam até a agressividade. Vocês conseguem perceber na pele como essas declarações afetam vocês? Dá para associar? Soninha, eu acho que são pessoas em cargos importantes do governo. Eu acho que para o Brasil ter credibilidade internacional, ele precisa ter coerência no que está dizendo para você ter credibilidade. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E se você for ver a balança comercial do Brasil, sempre está favorável, porque a China compra mais do Brasil do que o Brasil compra da China. Então, assim, eu acho que para você tratar um parceiro comercial e falar besteira, palavras racistas, você sendo um ministro da educação, eu acho que o peso é muito grande, Soninha. O peso... E eu também não eu vi que a diplomacia chinesa, o embaixador da China deu uma resposta muito rígida, né? Você vê que a resposta dele foi pum. Assim, essa relação Brasil-China já tem mais de 45 anos dessas relações diplomáticas. E o Brasil tem tudo isso. Eu não acho que a China... Eu acho que o Brasil tem que pensar de forma pragmática. Vamos receber investimentos americanos? Vamos. Vamos receber investimentos chineses? Vamos. Vamos receber... Eu acho que você tem que estar aberto para tudo. E não escolher um ou outro. Eu acho que esse mundo que estamos vivendo na atualidade, essa briga entre China e Estados Unidos, pode ser influenciado todos os países. Mas eu acho que, de forma pragmática, em número, em que as assistências que os países podem fazer em conjunto, que o Brasil pode ganhar. Eu recebi muito no Ibrachina, Soninha, muitos comentários racistas depois que começou essa pandemia e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente também tem recebido assim, mensagens de amigos, de apoio, de solidariedade.
Então, assim, se olhar friamente, é lógico, todo mundo, ninguém quer uma pandemia. Né? Saiu da China, tal, culpa da China, porque não controlou a De pandemia. propósito. Propósito, sabe? Mas morreu tanta gente na China, o PIB da China caiu 6%. Você acha que ninguém quer isso? Ninguém quer isso. E a China, hoje, depende também do comércio internacional. Então, eles, imagina, eu acho que eles querem fazer esse multilateralismo. Claro. E essa a China e Estados Unidos, você vê o Trump no comecinho falou, não, a China está fazendo um belíssimo trabalho, está controlando, eu apoio o presidente da China. Só que aí, como o negócio ficou descontrolado nos Estados Unidos, ele precisou colocar a culpa na China. E agora na OMS. Quando a OMS já fazia alertas que ele não seguia, aí ele vem dizer que a OMS demorou. Exato. Aí você pega o Brasil e é o mesmo discurso que o Bolsonaro quer dar. A culpa é da China, a culpa é da China. E aí fica essa briga. Mas, do ponto de vista pragmático, Soninha, eu acho que tem tudo para somar. O Brasil, com os BRICS, Rússia, Índia, África do Sul, são grandes países que o Brasil pode também aí fazer uma aliança muito importante. Então, eu acho que depois, durante essa pandemia, a gente está vendo que tem muitas empresas chinesas ajudando, estão me ajudando também, Sonia, eu tenho que ser sincero, eu tenho que agradecer essas empresas. O XMG também, um banco no qual eles participaram do nosso evento no Ano Novo Chinês, eles também vão ter ações. A comunidade chinesa está ajudando, a segunda, terceira geração dos chineses nascidos no Brasil também estão a favor de ajudar, com pouca coisa, mas você vê a união de todos é que vai fazer a diferença para a gente passar essa turbulência. Várias pessoas comentando aqui como xenofobia e racismo são injustificáveis sob qualquer aspecto. Quer dizer, eu acho, não é nem porque o Brasil é um grande parceiro comercial da China e a gente precisa da China como fornecedor e como consumidor de produtos nossos, investidor aqui. Não é nem só por isso, nem que fosse um país com que a gente não troca $1 em mercadoria. É um absurdo, uma autoridade ter uma conduta ironizando, sendo sarcástica, sendo debochada com uma outra nação, com outro povo. Não, e assim, Soninha, se você pegar os chineses, na sua grande maioria, as pessoas que estão aqui, eles são pessoas que, os chineses em si, eles são pessoas que estão querendo trabalhar, sabe? Cuidar da família e tudo mais. Então, assim, tem chineses aqui do Brasil que estão querendo voltar para a China, para você ver a gravidade desse desconforto de imigrantes chineses, por exemplo. Sabe, mas... Thomas, tem essa visão, tem esse preconceito negativo, lógico, mas tem esse conceito prévio também de como o chinês é trabalhador, como ele é abnegado. Tem o pessoal conhecido meu, do meu projeto, do Conexão Casa Bodhisattva, mora ali debaixo do Minhocão. E aí, domingo, eles têm mais dificuldade, falando em condições normais, não em quarentena. Domingo, quem mora na rua tem mais dificuldade de conseguir o almoço, uma refeição, alguma coisinha assim. Quando é feriado, então, feriado emendado, férias escolares, a cidade onde tem muita atividade comercial vai ficando mais fechada, né? Aí eles sempre falam assim, ainda bem que tem o China, porque o China não fecha. Tem um mercadinho ali, assim, não, ainda bem que tem o China, porque o China não para, o China não fecha. É sábado, é domingo, é feriado. Então o pessoal tem essa visão de vocês que não é à toa, né? Eu estou agora assistindo Netflix. Entra no Netflix, quem quiser, o telespectador, tem várias novelas chinesas, filmes chineses, que representam hoje lá a modernidade da China. Então, se nunca foi para a China, tem agora novelas chinesas no Netflix, que você consegue entender um pouco da mentalidade, como é que é a vida na China, sabe? O nosso instituto já tem a parceria com diversas instituições. O Instituto Confúcio, da FAP de Negócios, e também o Instituto Confúcio da Unesp. Você vê que os alunos que foram para a China estudar, o Han e tudo mais, eles são super agradecidos, eles são super felizes.
disseram que tem alunos lá, ainda com essa pandemia, preferiram ficar na China do que, assim, estão estudando. As escolas já China. Então, vira um povo normal com uma vida já diferente, lógico, mas cada um trabalhando, estudando, indo para as universidades. Então, eles estão lá na China estudando. Legal, Thomas, obrigada pelo Ibrachina, pelo trabalho de vocês, pelas coisas que eu já conheci por meio do Ibrachina, até a Escola de Samba da Vila Maria. Você fez essa conexão também com a gente. Você tem um trabalho incrível lá. Tem ecoterapia na Escola de Samba, tem um consultório odontológico magnífico, tem um atendimento em fisioterapia animal. Então, você, pelo Ibrachina, já nos proporcionou várias conexões, inclusive com as comunidades chinesa, japonesa, os consulados, né? Você ajudou a costurar essa frente parlamentar incrível. Obrigada pelo Observatório do Corona, muito rico. Recomendo aí a leitura diária e mantenha a gente informada aí. Webinário, outras atividades, a gente ajuda a divulgar também. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Arthur. Oi, Arthur. Tchau, Arthur. Muito bem. HTTP Willy falando que na Netflix tem uma diversidade de novelas chinesas de época, atuais. Pô, o cinema chinês é um capítulo importante na faculdade de cinema, né? A linguagem muito, muito peculiar. Olha a Márcia Aguiar aqui. Márcia, depois eu vou falar lá do pedido de apoio, de ajuda ao hospital, à maternidade do Hospital Universitário da USP. Digital da Rua, eu vou ver esse desafio aí no Recovid-19. Eu anotei. Bom, estamos aqui com a segunda metade da live de hoje. Na primeira, a gente falou com o Thomas Lau, do Ibrachina, Instituto de Integração Cultural Brasil e China. HU, isso. Se não for esse o nome por extenso, daqui a pouco o César me corrige. Mas vamos lá, alguns comentários do cenário nacional. Eu vi à tarde que o Senado estava votando o adiamento do Enem, e faz tempo que está me incomodando esse negócio do Enem. Tem uma propaganda do Enem na televisão que diz assim: a gente vai precisar de médicos, de engenheiros, de cientistas. Você acha certo perder uma geração inteira de novos profissionais? Não, tem que ter Enem esse ano. Cara, é um golpe tão baixo, absurdo. Quer dizer, se você adiar a prova do Enem deste ano, você vai perder uma geração de novos médicos, cientistas, engenheiros e o caramba. É de uma desonestidade, assim, o mundo tá adiando tudo, cara. E tem que adiar. Eu sou a favor de adiar as eleições desse ano. Eu acho um absurdo a gente se desdobrando e cavando recursos de onde tem, de onde não tem, e precisando olhar para as pessoas e dar um alívio na cobrança de impostos. Ao mesmo tempo, a gente precisa aliviar a cobrança de impostos, a gente precisa de mais recurso para acudir as pessoas de diversas maneiras. Aí você vai fazer campanha eleitoral e eleição em outubro, aí tem gente assim, não, é golpe para prorrogar os mandatos. Não, gente, pelo amor de Deus, tem a menor condição de fazer uma eleição agora. Se adiar para dezembro, já é o mínimo que tem que fazer, adiar para dezembro, e talvez adiar a posse em 3 meses. 3 meses de prorrogação dos atuais mandatos não vai ser um golpe contra as instituições, mas enfim, estão achando que é oportunismo. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que adiar, teve que adiar as Olimpíadas, tem que adiar as eleições, eu defendo isso. Tem que adiar o Enem. Cara, o calendário escolar tá de ponta cabeça, pelo amor de Deus. Não, uma geração perdida, para com isso. Pulando aqui para os assuntos municipais, ontem eu comentei de passagem, adia Enem, hashtag adia Enem, Rafael. Bom, ontem eu comentei de passagem, teve uma entrevista do Gilmar Tato, eu escrevi Jair Tato no meu caderninho. O Jair Tato é meu colega vereador querido, amo o Jair Tato. Ele foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Tá super sensato, equilibrado, justo. Adoro ele. Já o Gilmar Tato, não tanto. O Gilmar Tato foi 2 vezes secretário de Transportes em São Paulo. Tive meus embates assim, com ele, meus confrontos. Por exemplo, em torno da questão toda das ciclovias. Ele foi o defensor de fazer
assim, sai fazendo sem planejar porra nenhuma e foda-se. Ficaram fazendo plano demais e nunca fizeram nada. Agora tá cheio de plano nas gavetas. Não tem que ter plano, vamos sair fazendo. Tipo, oi, se tem plano nas gavetas, você desengaveta os planos, vê se eles ainda são válidos e executa. Mas não, ele defendeu, assim, literalmente, numa audiência pública. Não, a gente sai fazendo, não tem que discutir muito não tem que dialogar. Você acha que tem diálogo com o automóvel? O automóvel não quer diálogo com ninguém. Então a gente sai fazendo e depois, se fizer errado, a gente desfaz e faz de novo. Eu achei o fim da picada, custa fazer direito, né? Bom, enfim, acabou gerando tanta controvérsia. Tinha gente que era indiferente à bicicleta, que passou a ter raiva de bicicleta, porque o processo foi todo tão mal conduzido. Mas, enfim, claro, tem seus méritos ganhar espaço para bicicleta. Isso sempre vai gerar resistência. Sempre. Qualquer coisa que você desaloja, muda de lugar, aqui podia estacionar, agora não pode mais, diminui o espaço dos carros. Mas então, justamente porque vai gerar resistência, você pode construir o processo de uma outra maneira, né? Mostrando as vantagens para todos de andar de bicicleta na cidade. Até para quem não está andando de bicicleta, mas o barulho diminui, a poluição diminui. E uma pessoa que estaria ocupando o espaço do seu automóvel ocupa 1/9 do espaço pedalando a sua bicicleta. Aliás, eu li hoje um artigo do Sérgio Aveleda, que foi presidente do metrô, da CPTM, foi secretário de transporte no comecinho da gestão Dória, que é um cara espetacular. E ele fez um artigo falando de Curitiba, os corredores de ônibus, né, que são um modelo pioneiro, assim, super arrojado do que hoje a gente chama, né, de BRT, os corredores tomados de pedestres e ciclistas. E ele fala assim, ó, as cidades são organismos vivos, dinâmica. Claro que não vai ficar assim, mas falta esse espaço. E aí ele diz que Paris e acho que Londres estão desenvolvendo planos super arrojados de investimento em sistemas para mobilidade por bicicleta, que não são só a ciclovia, a via segregada. Você tem que ter uma série de estruturas de apoio, sinalização, postos para pegar bicicletas compartilhadas, para estacionar as bicicletas de forma segura, apoio em caso de problemas. Então, vamos ver se aqui... Agora sim, eu acho que nesse ponto, a gente está num rumo finalmente consolidado e posso até dizer irreversível. A gente não vai ter menos, a gente vai ter mais, de outro jeito, mais suporte para o uso de bicicleta como um meio de locomoção. Aliás, faz umas 3 semanas, eu aluguei uma bicicleta elétrica, assim, pela internet, cara. Entrei lá no site, pesquisei, R$ 299 por mês para ter uma bicicleta elétrica para você usar com direito à assistência técnica, com seguro. E a bicicleta elétrica é muito confortável, cara. Tipo, sabe o problema? A ladeira deixa de ser um problema. Você pode fazer o caminho mais curto e não... eu faço isso assim, se eu estou numa bicicleta normal, eu prefiro fazer um caminho mais comprido do que subir ladeira. É a minha condição física, é uma escolha que eu faço. Com a bicicleta elétrica, cara, você escolhe o caminho mais conveniente e na hora de subir a ladeira é como subir uma escada rolante. Você continua subindo, você continua pedalando, mas o motor te permite vencer aquele trajeto com um esforço razoável, né? Sem se matar para subir. Então, voltando, né? O Gilmar Tato foi secretário de transporte, quis fazer ciclovia assim, à torta e direito. Ele queria contar quilometragem. Eu fiz 400 quilômetros e não implantar um sistema que realmente absorvesse bem a convívio entre os vários modais. O V-Beat Natal pedalava junto com a Falzone nos anos 80, fundamos o Night Bikers. Estava há 20 anos fora de São Paulo, voltei por 3 meses no final do ano e amei a ciclovia. Sim, tem que ter ciclovia. Gil Pisci, que estava com a gente desde a live com o Thomas Lau, falando que o exame da OAB já adiaram 2 vezes. Porra. E alguém falou que tinha tapado o áudio. E agora? Voltou? Acho que sim, ninguém mais falou nada. Bom, entrevista do Gilmar Tato. Gilmar Tato deu uma entrevista anteontem na Folha de São Paulo. E assim, eu queria ser jornalista para fazer perguntas, sabe? Porque o Tato, ele falou muitas coisas impossíveis. Não é nem assim difíceis de realizar. Impossíveis. Ele diz, por exemplo, que tarifa zero é uma coisa que tem que ser, que ele vai implantar, se ele for prefeito de São Paulo, que ele vai implantar gradualmente. Por exemplo, começa no fim de semana,
E na segunda-feira, para quem está indo procurar emprego, bom, como é que... Então já não é tarifa zero para todo mundo, né? Você vai permitir que aquele cara que está desempregado, que está saindo na segunda-feira para procurar emprego, pegue a condução de graça. Mas como é que você vai controlar isso? Como é que você vai ter meios para dizer, alô, o senhor está indo procurar emprego? Pode embarcar. Então, são ideias assim, que não se sustentam na prática. Se o jornalista perguntar como o senhor pretende fazer isso e quanto vai custar isso? Porque o sistema de transporte tem um custo, o custo do veículo, do combustível, da manutenção, da folha de pagamento, de toda uma estrutura, os encargos têm um custo, é óbvio que tem um custo. Se você não tiver ninguém pagando tarifa, né, na catraca, todo o custo vai ser absorvido pelo orçamento municipal. Hoje é uma parte dele, porque se você pegasse todo o custo do sistema de transporte e dividisse por quem paga a tarifa ia estar assim uns R$7, R$8. É para não custar tanto a tarifa, e é para ter gratuidades, e para ter meia passagem, que a prefeitura tem o subsídio, coloca lá R$3 bilhões por ano, só para complementar o que falta com as despesas do sistema. Se a tarifa cai a zero, então são mais bilhões que serão gastos em recursos públicos. Mas então, o Gilmar Tato fala que vai fazer tarifa zero gradual e os jornalistas não perguntam, e o senhor já calculou quanto vai custar isso? E como é que vai ser? Aí ele fala assim, não, eu vou criar o Vale Transporte Universal, em que você não desconta nem os 6% da folha de pagamento. Cara, a legislação do Vale Transporte é lei federal, né? Se o funcionário gastar mais de 6% do salário dele com condução, o que passar disso, o empregador complementa. Como é que ele pretende mudar isso em São Paulo? Não desconta nada do trabalhador, o empregador paga o valor integral do Vale Transporte. Cara, é lindo, é uma ideia maravilhosa. Mas assim, como é que você muda isso no município? Aí ele fala também que dá para ter dinheiro de uma CID municipal. CID é uma contribuição sobre o combustível que vai direto para Brasília. Também acho uma merda, um absurdo. Mas como é que você, no município, você fala o seguinte, essa grana não vai mais para Brasília, não. O CID vai ficar aqui mesmo no município. Sério, se ele fosse candidato a deputado federal, e ele já foi deputado federal, e ele dissesse, eu lá no Congresso, eu vou lutar para que os recursos da CID fiquem no município, vai mudar, não vai ser uma contribuição federal, vai ser um imposto municipal, faria mais sentido ele prometer lutar por isso como deputado federal, do que ele ser candidato a prefeito e falar assim, não, vai ter a CID municipal. A contribuição sobre os combustíveis vai ser municipal e eu vou rever o ISS, e as OS têm muita gordura também, tem que cortar recursos. Então, são umas falas super contundentes, assim, e super não embasadas, não explicadas, mas sai tudo publicado. É como se fosse um folhetão. Ninguém perguntou para ele, como assim? Aí ele fala também assim, eu vou suspender as privatizações. Era só perguntar, que privatizações? Porque privatizações em curso tem muito poucas. O que tem são processos de concessão, tipo o Pacaembu. O Pacaembu não foi privatizado. O Pacaembu é nosso, é do município, é da população de São Paulo. Só que nos próximos 20 anos, uma empresa vai se encarregar do Pacaembu. Vai modernizar, reformar, cuidar da manutenção, da organização dos eventos, das atividades, e vai pagar uma grana para a prefeitura por isso. E quando terminar a concessão, o estádio não é nem que volta para a gente, volta para os nossos cuidados, mas ele continua sendo nosso, nunca deixou de ser, e todas as benfeitorias executadas passam a integrar o nosso patrimônio. Então, isso é concessão, não é privatização. Aí tinha tentativa de privatização do autódromo de Interlagos. Aí analisaram melhor e não vai dar muito certo, porque quem quiser comprar vai querer fazer um empreendimento imobiliário de um jeito que a lei... Bom, concluíram, tá bom, não vamos privatizar Interlagos, mas não vamos ficar mantendo um autódromo. Faz uma concessão, então. Alguém se encarrega lá do autódromo. Então, assim, repito, privatização mesmo não tem quase nada. Aí ele fala, e a dilapidação do patrimônio público. Bom, a gente descobre que o município tem uns patrimônios que você fala, meu Deus do céu, para que tem esse negócio? Tem um apartamento na esquina da Consolação com a Avenida Paulista, um apartamento que pertence ao município. Dá para fazer o quê num apartamento? Então, de tempos em tempos, o executivo manda uma lista de imóveis para a Câmara Municipal e pede a permissão do Legislativo
para alienar aquele patrimônio. Quer dizer, aí sim, é vender, é passar para outra pessoa e ficar com o dinheiro para investir no que realmente interessa. Então, quando ele fala assim, não, vou acabar com as privatizações, daí era perguntar assim, como, por exemplo, entendeu? O Parque de Ibirapuera não foi privatizado, ele é nosso, ele é público e ele vai ser administrado por um tempo por uma concessionária. Curiosamente, o Gilmar Tato era secretário de transporte quando foi lançada uma proposta de concessão dos terminais de ônibus, exatamente para que alguém modernize, administre o terminal e possa colocar, por exemplo, um shopping center em cima do terminal e obter alguma receita com isso. E aí, talvez, além de poder montar um shopping center, ele seja obrigado a criar uma creche no terminal para atender os trabalhadores das redondezas. Então, assim, tem regras para concessão. Ele, quando o Haddad era prefeito, tinha uma proposta de concessão dos terminais de ônibus. Concessão é isso que no vocabulário de oposição se chama de privatização. E são coisas diferentes. Privatização foi da telefonia. Agora a telefonia é Oi, Claro, Vivo, TIM, não sei o quê. Não é mais do governo. Antes era estatal e agora não é mais. Agora, concessão é outra história. Oi, F. Cavalheiro Oficial. Prazer vê-lo aqui. O VBIT Natal falando impossível tarifa zero, utopia. Então, assim, alguém paga. E sabe quem paga? A gente. De um jeito ou de outro, é a gente que paga. Não tem um financiamento, né? O Bill Gates resolveu bancar o transporte coletivo em São Paulo. Nem o Bill Gates ia ter 10 bilhões por ano para implantar isso. E nem seria justo. Eu acho justo eu pagar a tarifa na catraca. Eu pago, eu faço a minha contribuição individual para o transporte coletivo. E por meio dos meus impostos também, eu ajudo a sustentar o sistema de modo que ninguém precise pagar R$6, R$7 pela tarifa. O que mais que ele diz? Ele diz que ele fez 90 quilômetros de corredores. Aí a Folha fez uma observação assim, o Haddad tinha prometido 150. Acontece que no governo Haddad foram feitos tipo 17 quilômetros de corredores. Quando ele fala eu fiz 90 inclui a gestão da Marta. Somando a gestão da Marta com a gestão do Haddad, foram feitos 80, 70 e tantos quilômetros de corredores. Então, se o Haddad prometeu 150, no governo Haddad foram 17. E ele fala, eu fiz mais de 40 terminais. A cidade de São Paulo inteira tem 32 terminais de ônibus. Como assim ele fez mais de 40? E aí também, jornalistas não verificam a informação, nem para botar um quadrinho assim do lado, observação, né? Durante a campanha, sei que lá o mentirômetro, né? É um nome meio babaca também, porque às vezes não é bom. Às vezes não é mentira. Às vezes são visões diferentes de uma mesma coisa. Falo isso a respeito de qualquer um, ok. Mas numa entrevista agora ele fala, eu fiz mais de 40 terminais e a cidade tem 32. Porra, não tem um jornalista assim, com veia mesmo de jornalista para falar quais? Gilmar Tato. Bom, eu reclamei lá com a Folha, eu mandei uma carta falando, escuta, né? Podiam perguntar melhor como é que ele pretende fazer isso, quanto vai custar, de onde vai vir o dinheiro, ele está prometendo aumentar imposto, é isso? E 2, corrigir esses números dele que estavam bastante equivocados. Bom, vamos passar a falar de notícias. Isso é comentário, ainda era comentário. Agora, notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje teve Colégio de Líderes e o grande assunto do Colégio de Líderes foi a votação de um projeto que prevê etapas para a volta das atividades ao normal, do fim da quarentena. Estou descendo porque o meu cachorro entrou no modo latir sem parar. Meu cachorro idoso, mal-humorado, judieira. Ele às 6h30 da manhã e da tarde, ele entra no modo latir sem parar. Dubinho. Fala oi pro pessoal, Dubinho. E ele não quer nada, porque se ele quisesse alguma coisa, eu daria. Mas, aqui, ó. Não late tanto assim, não, Dubinho. É ruim para você e para mim e para os vizinhos. Poxa vida, Dubinho. O Colégio de Líderes pensa no povo pobre da periferia? Você pode acreditar que não, mas pensa. O
que é o Colégio de Líderes? São os líderes dos partidos com representação na Câmara Municipal que se reúnem uma vez por semana para discutir, debater, tentar chegar num acordo sobre quais projetos serão votados nas sessões plenárias seguintes. E tem muita gente lá preocupada com o povo pobre da periferia. Não quer dizer que a gente tome as melhores decisões, tenha resposta para tudo, mas pensa assim, viu? Pensa no projeto de saúde, de assistência social. Está todo mundo muito preocupado com o acesso à comida. Tipo, como é que faz? Aliás, é uma coisa que o Gilmar Tato defende assim, tem que ter uma distribuição de cesta básica para todos. Cara, cesta básica para todos, se a gente distribuir cesta básica para todos, seria, puta, incrível. Só que não ia ter dinheiro para mais nada, só para distribuir a cesta básica. E olha que a prefeitura está distribuindo literalmente 100 vezes mais cestas básicas do que em condições normais. Normalmente a assistência social distribui 2.500 cestas básicas por mês. É pouco, precisaria ter mais do que isso. E agora a prefeitura no mês já distribuiu 250 mil cestas básicas por meio de recursos públicos e também de mobilização da sociedade, de uma arrecadação centralizada com apoio logístico da Cruz Vermelha e a participação de entidades muito ligadas à população mais pobre para fazer chegar onde o cadastro da prefeitura não chegou, onde as pessoas não têm RG, CPF, não têm nem certidão de nascimento. Então, tem muitos movimentos populares muito sérios, nem um pouco ligados a esse governo, muito pelo contrário, mas que estão juntos ali ajudando a identificar a família de ocupação, família de cortiço, família da quebrada lá mais profunda, igrejas que têm atuação, às vezes você vai num lugar que só sobrou bar, o bandido e a igreja. Fala, ainda bem que tem uma igreja aqui. Então, sim, colégio de líderes, vereadores pensam, sim, nas pessoas mais pobres e principalmente agora. E o grande assunto do colégio, ai meu Deus, um dia eu caio dessa cadeira e eu vou ganhar muitos likes. Onde consigo informações sobre esse colégio de líderes? Então, ele está sendo transmitido ao vivo pela internet, como todas as outras reuniões da Câmara Municipal, das reuniões de vereadores da Câmara Municipal. Então, eu mesma, eu não sou líder. Quando a gente tem reunião presencial, o presidente é bem tolerante, assim, os outros líderes também. E depois que os líderes falam, quem não é líder também tem direito à palavra. Mas agora, ele está restringindo a fala aos líderes presentes mesmo. O líder do Cidadania é o Cláudio Fonseca. Eu fico aqui no Zap com ele. Cláudio, pergunta isso, fala aquilo. Mas todo mundo pode assistir. Eu assisti a reunião do Colégio de Líderes pelo Facebook. Então, o grande assunto do Colégio de Líderes, aliás, tem todos esses novos, como é que faz para chegar à cesta básica, para ter o dinheiro, para aliviar a cobrança de taxas, impostos, para as pessoas terem um fôlego. E hoje foi esse projeto sobre a retomada. Aquilo até que o ministro da Saúde, o Taichi, tentou estabelecer e o Bolsonaro, cagou para ele. Não quero saber de critérios técnicos, quero que libere tudo e pronto. Mas que a prefeitura, o governo do Rio Grande do Sul vem fazendo, a prefeitura de Porto Alegre, outros países do mundo, que é você ter um checklist, assim, uma lista de critérios. Quantos novos casos surgiram na última semana? Quantos óbitos? Qual a taxa de ocupação dos leitos com respirador? Enfim, cálculos, dados, critérios para saber se pode ou não pode reabrir, se uma subprefeitura pode ter uma retomada diferente da outra, né? Aquela coisa da bandeira preta, verde, amarela, vermelha, azul. Então, essa foi a grande discussão, o conteúdo do projeto e a forma como a gente vai discutir esse projeto, porque até agora, pelo menos, vinha funcionando bem, uma outra aresta, assim, mas funcionando admiravelmente bem, a proposta da gente construir tudo coletivamente. Nesse cenário de quarentena, de pandemia, sabe que nem quando pega fogo na floresta, e aí a presa e o predador ficam juntos esperando o incêndio passar? A gente estava conseguindo fazer isso na Câmara Municipal até agora, assim, às vezes mais suave, às vezes menos, mas conseguindo aprovar projetos de lei que fossem de autoria dos... E
E agora já está ficando meio tenso, até acho que dá para associar com o clima já de aproximação das eleições, já começou a ficar é, menos cordial o clima dos debates, mas uma das discussões é assim, mas esse projeto vai ser de uma vereadora ou de um vereador, ou vai ser mais um projeto coletivo em que todos nós poderemos ser coautores? Então, o negócio ficou meio tenso ali. Eu entendo, aliás, eu compartilho um pouco dessa preocupação. Está todo mundo meio que abrindo mão de autoria. Você, em vez de colocar lá uma emenda e falar, essa emenda aqui foi da bancada do PT, essa emenda aqui foi minha, aquela emenda do Ricardo Nunes, todo mundo abrindo mão de autoria para incorporar tudo num texto único e falar, olha, é de todo mundo. E agora está pintando assim, quem vai ser o autor ou a autora do projeto da retomada. Eu acho melhor que não seja assim com a identidade tão marcada de autora ou autor. Acho que vai prejudicar o andamento dos trabalhos se dessa vez tiver um autor assim chamando o projeto de seu. Bom, amanhã é feriado em São Paulo, amanhã e quinta. Sexta é emenda de feriado, ponto facultativo, e segunda-feira eu não acompanhei, mas acredito que a Assembleia Legislativa já deve ter aprovado a antecipação do feriado de 9 de julho para segunda-feira. Então, amanhã é o adiantamento do feriado de Corpus Christi, na quinta, do feriado do Dia da Consciência Negra, e segunda, da Revolução Constitucionalista de 9 de julho, que é um feriado estadual. E aí tinha muita gente contra, porque falou assim, que absurdo, vai adiantar o Corpus Christi. Não, o Corpus Christi continua lá onde ele estava, mas não é mais feriado. O feriado, o comércio fechado, a indústria, as atividades interrompidas, coisa e tal, é que foi antecipado para hoje. Então, aquele dia em que as pessoas não trabalhariam, aquelas que ainda estão conseguindo trabalhar, aquele dia que elas teriam uma folga remunerada por ser feriado, aquele dia passou para amanhã. E o Corpus Christi continua lá onde ele estava. O Dia da Consciência Negra continua sendo 20 de novembro, o dia que a gente vai parar e pensar a abolição incompleta, as histórias mal contadas, isso e aquilo, continua sendo 20 de novembro, a semana do 20 de novembro, o mês de novembro. Mas aquela folga que as pessoas teriam lá foi antecipada para cá. Não tira nem um pouco a importância do 20 de novembro. 8 de março, Dia da Mulher, não é feriado, e a gente discute as questões da mulher intensamente. Aliás, não é feriado, então tem aula. Então, naquele dia de aula, fala-se muito sobre isso em todas as matérias. E a mesma coisa no 9 de julho. Assim, provavelmente o pessoal do movimento constitucionalista está reclamando, está magoado, mas assim, não, o 9 de julho também continua onde ele estava. A gente vai rememorar, celebrar, debater, mas afinal de contas era um golpe, não era? São Paulo era separatista, São Paulo queria se separar do resto do Brasil. Ótimo, vamos discutir isso tudo no 9 de julho e homenagear as pessoas que de coração deram o sangue para exigir uma Constituição e um governo constitucional. Meu Deus do céu, 1 minuto e 56 terminando. Olha, o Digital da Rua mandou aqui várias vezes a dica. Tem um trabalho na Cracolândia do Pastor Rica, um trabalho louvável, muitos trabalhos louváveis nas Cracolândias e muitos de igrejas diversas. Algumas a gente acompanha e apoia bastante. O F. Cavalheiro, estou realmente muito preocupado com a situação que nos encontramos. Aqui em Itu, a economia gira em torno do comércio e do turismo. Você analisa o fim da quarentena para quando? Olha, agora mesmo eu estava lá no observatório do coronavírus do Ibrachina e eu vi estudos apontando assim, o fim da pandemia para novembro e o fim das medidas de isolamento para junho e julho. Agora é aquilo, se a gente conseguisse realmente fazer um isolamento para valer, agora, você podia ele fazer mais curto, mas fica esse isolamento meia boca, as pessoas não aderem. Vamos ver se o feriado surte efeito, e surte o efeito, inclusive, de tornar dispensável o lockdown. Né? O feriado é mais uma tentativa de ver se a gente consegue manter as pessoas em casa, afastadas umas das outras, para não precisar recorrer ao lockdown, que assim, é uma medida super drástica.
Ficar cavalheiro. Fazer o quê, né? Sério. Não tenho nenhuma palavra. Tem um comercial do Bradesco que fala assim, força, vai passar. Vai passar. Terminando, 20 segundos restantes. Só para lembrar aqui, então, o Digital da Rua mandou aqui um projeto deles inscrito no RECOVID. REC, Covid, tudo junto, 19. RECOVID 19.